as 7 últimas pragas. Vamos orar ao nosso Deus. Pai Santo que estás nos céus, em nome de Jesus, eu me aproximo do Senhor meu Deus, juntamente com os meus irmãos, em busca da sabedoria do céu, em busca do derramamento do Espírito Santo sobre nós para entendermos a Tua palavra profética. Ouve a nossa oração, Pai. Abre-nos a mente ao abrirmos a Tua palavra. É em nome de Jesus que pedimos. Amém. As 7 últimas pragas. Queridos, o capítulo 15 de Apocalipse é a introdução das 7 últimas pragas. Começa com a imagem dos 7 anjos segurando as 7 taças da ira divina. Mas antes de ocorrer o derramamento dessa ira, as 7 pragas, temos um vislumbre do povo de Deus no céu. Deus mostrou o futuro para o profeta João, mostrando o povo de Deus em pé sobre o mar de vidro, em Apocalipse capítulo 15, versos 1 ao verso 4. Os fiéis foram descritos como os vencedores, que saíram vencedores da besta e da sua imagem e do seu sinal e do número do seu nome. Da besta que subiu do mar, ou seja, o poder papal, da sua imagem, os Estados Unidos, América do Norte, do seu sinal, ou seja, o sinal da besta, o domingo como um dia santificado, e do número do seu nome, 666. Estes foram vistos no capítulo 15, verso 1 a 4 de Apocalipse. Eles estão em pé, vitoriosos, cantando o cântico de Moisés e do Cordeiro. O significado das 7 últimas pragas. Queridos, na Bíblia nós temos os juízos diretos de Deus e os juízos indiretos. O que é que nós entendemos por juízos diretos? São aqueles juízos causados diretamente por Deus. Como, por exemplo, o dilúvio, a destruição de Sodoma e Gomorra. São juízos diretos. Deus assume a responsabilidade deles. E também as 7 últimas pragas. Deus assume a responsabilidade das 7 últimas pragas, dizendo: esta é a manifestação da ira divina. Porém, existem juízos indiretos, que são permitidos por Deus, mas são provocados, são causados por Satanás. Nós podemos ver as calamidades, os tornados, os hurricanes, os terremotos, todas estas tragédias, as guerras, a violência, a destruição, são juízos indiretos. Como exemplo de juízos indiretos, temos também as 7 trombetas. O consentimento divino dado a Satanás para causar a destruição da 1/3 parte da terra. As 7 trombetas aparecem como contrafações das 7 pragas. Assim como no Egito, as pragas de Deus foram imitadas por Satanás usando os feiticeiros de Faraó, assim também, queridos, a história se repete. As 7 últimas pragas, que são manifestações da ira divina, serão imitadas. Será uma contrafação feita por Satanás, destruindo a 1/3 parte da terra. Você pode ver este paralelo neste gráfico que nós tiramos da lição da Escola Sabatina do ano de 1989, na página 126. Primeira trombeta, saraiva e fogo de mistura com sangue caem sobre a terra, e é destruída a 1/3 parte da terra. A primeira praga é sobre a terra, sobrevém aos homens úlceras malignas e perniciosas. Você pode observar que a primeira trombeta atinge a terra e a primeira praga atinge a terra. Existe a palavra terra em ambas. A segunda trombeta é uma grande montanha ardendo em chamas atirada ao mar, cuja 1/3 parte se tornou em sangue e morreu a 1/3 parte das criaturas do mar. E a segunda praga, derramada também sobre o mar, que se torna em sangue, morrendo todo ser vivente que há no mar. A terceira trombeta é uma estrela ardendo como tocha, cai sobre a 1/3 parte dos rios e as fontes das águas, tornando-os amargas. E a terceira praga cai sobre os rios e as fontes das águas, que se tornam em sangue. A quarta trombeta é ferida a 1/3 parte do sol, da lua e das estrelas. A quarta praga também é sobre o sol, que com seu intenso calor queima os homens com fogo. A quinta trombeta é aberto o poço do abismo e a fumaça escurece o sol e o ar. A quinta praga cai sobre o trono da besta,
cujo reino se torna em trevas. Na sexta trombeta são soltos os 4 anjos que estavam atados junto ao rio Eufrates. A sexta praga cai sobre o rio Eufrates, secando suas águas, preparando o caminho para o Armagedon. E a sétima trombeta é aberto o templo celestial e revelada a arca do concerto, e sobrevêm relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e uma grande saraivada. E a sétima praga, grande voz procedente do templo celestial, declara: está feito. E sobrevém também relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraivada. Queridos, aqui vocês veem então o paralelo entre as 7 trombetas e as 7 pragas. As 7 últimas pragas refletem as pragas derramadas sobre o Egito. A história se repete. Lá em Êxodo capítulo 7 até o capítulo 11, mostram as pragas sendo derramadas sobre o Egito. Assim como as pragas egípcias afetaram os egípcios enquanto os israelitas foram poupados, também, queridos, o povo de Deus será protegido e poupado durante esse tempo de provação. Quando as pragas estiverem sendo derramadas sobre o mundo, o povo de Deus será poupado. Eu convido você para ler agora Apocalipse capítulo 16, os versos 1 em diante. Apocalipse capítulo 16, versos 1 em diante. Aqui lemos: E ouvi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 salvas da ira de Deus. E foi o primeiro, e derramou a sua salva sobre a terra, e fez uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Verso 3. E o segundo anjo derramou a sua salva no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. Verso 4. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. E ouvi o anjo das águas que dizia: Justo és tu, ó Senhor, que és e que eras, e santo és, porque julgaste estas coisas. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste o sangue a beber, porque disto são merecedores. E ouvi outro do altar que dizia: Na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Verso 8. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores, e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Queridos, as 4 primeiras pragas são retiradas lá das 10 pragas do Egito. A primeira praga de Apocalipse 16 é uma referência à 6ª praga ocorrida lá no Egito. A segunda praga, aqui de Apocalipse capítulo 16, é uma referência à primeira praga lá do Egito. E também, queridos, a 4ª praga aqui de Apocalipse capítulo 16 é uma referência à 9ª praga que caiu sobre o Egito. Portanto, as 4 primeiras pragas são retiradas das 10 pragas lá do Egito. E as 3 últimas pragas aqui de Apocalipse 16 são retiradas dos juízos pronunciados por Deus sobre Babilônia. Tanto o Egito como Babilônia tiveram como cativos o povo de Deus. Deus libertou o seu povo do Egito e Deus libertou o seu povo de Babilônia. Assim também, queridos, Deus libertará o seu povo das 7 últimas pragas. Eles serão poupados. Eu gostaria de ler para você, meu querido irmão, o que está escrito neste livro, O Grande Conflito, no capítulo 39, na página 627 em diante. Aqui nós lemos: As pragas que sobrevieram ao Egito quando Deus estava prestes a libertar Israel eram de caráter semelhante aos juízos mais terríveis e extensos que devem cair sobre o mundo precisamente antes do libertamento final do povo de Deus. Portanto, existe um paralelo entre as pragas do Egito e as pragas do Apocalipse. Diz o autor do Apocalipse, descrevendo esses tremendos flagelos: Fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. O mar se tornou em sangue como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. E os rios e fontes das águas se tornaram em sangue. Terríveis são estes castigos. A justiça de Deus é plenamente reivindicada.
Declara o anjo de Deus: justo és tu, ó Senhor, porque julgaste estas coisas, visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas. Também tu lhes deste o sangue a beber, porque disto são merecedores. Apocalipse 16, versos 2 a 6. Condenando o povo de Deus à morte, são tão culpados do crime do derramamento do seu sangue, como se este tivesse sido derramado por suas próprias mãos. Nesta página 628 do Grande Conflito, Ellen White faz uma referência às 3 primeiras pragas. E agora, na mesma página 628, ela faz referência à 4ª praga do Apocalipse. Ela diz: na praga que se segue, é dado poder ao sol para que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores. Versos 8 e 9 do capítulo 16 de Apocalipse. Os profetas assim descrevem a condição da terra naquele tempo terrível. E a terra está triste, porque a colheita do campo pereceu. Todas as árvores do campo se secaram, e a alegria se secou entre os filhos dos homens. A semente apodreceu debaixo dos seus torrões, os celeiros foram assolados. Como geme o gado, as manadas de vacas estão confusas porque não têm pasto. Os rios se secaram e o fogo consumiu os pastos do deserto. Os cânticos do templo serão gritos de dor naquele dia, diz o Senhor Jeová. Muitos serão os cadáveres, em todos os lugares serão lançados fora em silêncio. Estas pragas, diz a serva de Deus, não são universais. Queridos, as pragas do Egito não foram universais. As 7 pragas do Apocalipse também não são universais. Ao contrário, os habitantes da terra teriam sido inteiramente exterminados. Contudo, as pragas do Apocalipse serão os mais terríveis flagelos que já foram conhecidos pelos mortais. Mas, meu querido irmão, para consolo e conforto seu e meu, aqui na página 629, do capítulo 39 do Grande Conflito, diz assim: o povo de Deus não estará livre de sofrimento, mas conquanto perseguidos, conquanto angustiados, conquanto suportem privações, não serão abandonados a perecer. Aleluia! Deus nunca abandona os seus filhos. Este é o nosso Deus a quem amamos. Aqui diz: o Deus que cuidou de Elias não desamparará nenhum dos seus abnegados filhos. Aquele que conta os cabelos da sua cabeça, deles cuidará, e no tempo de fome serão alimentados. Enquanto os ímpios estão a morrer de fome e pestilências, os anjos protegerão os justos, suprindo-lhes as necessidades. Aleluia! Para aquele que anda em justiça, é esta a promessa: o seu pão lhe será dado, e as suas águas serão certas. Os aflitos e necessitados buscam águas, e não as há, e a sua língua se seca de sede. Mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, os não desampararei. Isaías 33, 16, Isaías 41, verso 17. Isto que estamos lendo está na página 629 do livro O Grande Conflito. Agora eu convido você para ler comigo, queridos, a 5ª praga, capítulo 16 e o verso 10. E o 5º anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, ou seja, em trevas, e eles mordiam as suas línguas de dor. Por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. A 5ª praga cai sobre o trono da besta, Roma papal, Vaticano. Queridos, aqui está muito claro. As 3 últimas pragas do Apocalipse estão atingindo Roma papal, Babilônia. Este também será o assunto de Apocalipse 17, a visão que Deus deu para João. Este também é o assunto de Apocalipse capítulo 18, quando Deus diz: sai dela, povo meu. Queridos, este poder que domina o mundo hoje, este poder político-religioso que dominou o mundo durante a Idade Média por 1260 anos, que perdeu a supremacia papal em 1798 e que está lutando para recuperar a supremacia papal agora no tempo do fim, exatamente quando sair o decreto dominical e for aprovado no mundo todo. O poder papal novamente dominará o mundo, terá recuperado a supremacia perdida. Queridos, esta Babilônia espiritual,
esta Roma papal. A Bíblia diz aqui em Apocalipse 16 que a quinta praga cai especificamente sobre o trono da besta. Viveram em delícias, mataram os filhos de Deus, mataram os santos e os profetas. Mas agora chegou o momento de Deus dar a retribuição. Por isso, diz aqui que a quinta praga cai sobre o trono da besta, que se torna em trevas, e mordiam as suas línguas de dor. E por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. Queridos, este poder revelado em Apocalipse capítulo 13, como a besta que subiu do mar, que faz uma parceria com a besta que subiu da terra, ou seja, o poder papal, juntamente com os Estados Unidos da América do Norte, se unem para o domínio mundial, neste tempo do fim, para a aprovação do decreto dominical para o mundo todo, impedindo que as pessoas que guardam o santo dia do Senhor, o santo sábado, não possam nem comprar e nem vender, simplesmente porque rejeitaram, recusaram o sinal da besta, recusaram santificar o primeiro dia da semana, porque eles são obedientes aos mandamentos de Deus, escritos pelo dedo de Deus. Queridos, nenhuma destas pragas atingirá os filhos obedientes de Deus. Mas como diz aqui em Apocalipse 16, verso 2, as pragas vão atingir quem? Os homens que tinham o sinal da besta, a santificação do domingo, e que adoravam a sua imagem, se submeteram às imposições feitas pelos Estados Unidos da América do Norte. Sim, queridos, nós estaremos protegidos pelo nosso Pai Celestial. Não há nada a temer. Nosso pão e nossa água serão certos. Aleluia! Agora nós chegamos na sexta praga. Abra sua Bíblia e vamos ler aqui em Apocalipse capítulo 16 e o verso 12. Capítulo 16, verso 12 diz: E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Queridos, aqui nós vemos a sexta praga. Ela cai sobre o grande rio Eufrates. Nós sabemos que Babilônia literal, do tempo do Antigo Testamento, a Babilônia literal era sustentada, era mantida pelo rio Eufrates. O rio Eufrates cruzava a cidade de Babilônia, provendo água para os seus habitantes, provendo água para a irrigação de toda a lavoura, de todas as plantações. Portanto, o rio Eufrates era a vida de Babilônia. Mas aqui, queridos, na sexta praga, fala que o rio Eufrates vai secar. É uma referência à Babilônia literal que está sendo aplicada para a Babilônia espiritual. A Babilônia literal caiu exatamente pelo secamento do rio Eufrates. Foi quando Ciro, o rei persa, desviou o rio Eufrates. As águas foram desviadas e então secou-se o leito do rio Eufrates e os soldados inimigos persas entraram na cidade de Babilônia e dominaram a cidade de Babilônia exatamente através do desvio do rio Eufrates. O secamento do rio Eufrates resultou na queda de Babilônia literal. Agora, queridos, aqui no capítulo 16, aliás, em todo o Apocalipse, Babilônia é a espiritual. É um sinônimo de Roma. Quando você lê a palavra Babilônia no Apocalipse, entenda como sendo Roma, Roma papal. Portanto, o secamento do Eufrates agora, na sexta praga, a Bíblia diz que águas em profecia são o quê? Povos, multidões e línguas. Abra sua Bíblia aqui no capítulo 17. Abra sua Bíblia no capítulo 17 e vamos ver o verso 1 e o verso 15. Apocalipse 17, verso 1 e depois o verso 15. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: Vem mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Esta prostituta é uma mulher que é uma igreja, porque em profecia mulher é igreja.
Uma prostituta representa uma igreja que se afastou de Deus, abandonou os caminhos de Deus, abandonou os mandamentos de Deus, escreveu os seus próprios mandamentos, abandonou o sábado bíblico do quarto mandamento da lei de Deus e estabeleceu o primeiro dia da semana como sendo o dia santo. Queridos, esta igreja representada pela prostituta, ela está assentada sobre muitas águas. E o capítulo 17, verso 15, diz assim: E disse-me, as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Então quem dá o sustento para esta grande igreja, Roma Papal? Esta grande igreja é sustentada por multidões de povos, nações e línguas. Por isso ela está sentada sobre muitas águas. Quando estas águas se secarem, Roma Papal cairá. É isso exatamente, queridos, que a profecia está falando aqui na sexta praga. Capítulo 16 e o verso 12. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se. Assim como a queda da Babilônia literal ocorreu como resultado do secamento do rio Eufrates, assim também a Babilônia espiritual, Roma Papal, vai cair. Por quê? Os povos, multidões e línguas que dão apoio a ela deixarão de dar apoio, retirarão o seu apoio. Exatamente como está escrito na profecia do capítulo 17. Volte a sua atenção agora para a profecia do capítulo 17 e agora o verso 16. Vejam que aqueles que apoiaram Roma Papal vão retirar o apoio, provocando então a sua queda. Capítulo 17 de Apocalipse e o verso 16. E os 10 chifres que viste na besta são os que aborrecerão a prostituta e a porão desolada e nua e comerão a sua carne e a queimarão no fogo. Quando você lê o capítulo 17, verso 12, diz que estes 10 chifres foram os mesmos que deram poder ao papado para que reinasse e dominasse o mundo. Mas estes mesmos poderes que deram autoridade à besta papal para dominar o mundo vão retirar o seu apoio. Vamos ler então capítulo 17, verso 12. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por uma hora, juntamente com a besta. Estes têm um mesmo intento, e entregarão o seu poder e autoridade à besta. O poder papal é a besta que subiu do mar, que vai dominar o mundo, com o apoio destes 10 reinos. Mas Apocalipse 17, verso 16, também revela que eles vão retirar este apoio. Haverá um secamento do rio Eufrates, ou seja, não mais Babilônia papal terá o apoio de todos os povos, todos os governos da terra, queridos. Por isso a profecia está mencionando que o secamento do rio Eufrates. Volte a ler agora o capítulo 16, verso 12 e 13. O secamento do rio Eufrates prepara o caminho para os reis do Oriente. Queridos, os reis do Oriente, na Babilônia literal, foram Ciro e Dario. Ciro, o rei persa, e Dario, o seu tio, que era Medo. Queridos, os medos e os persas, Ciro e Dario, eram os reis do Oriente que derrubaram Babilônia através do secamento do rio Eufrates. Ciro, na Bíblia, é um símbolo de Jesus. Ciro, na Bíblia, é chamado por Deus de meu pastor, que vai libertar o meu povo. Queridos, Ciro representa Jesus que vem para libertar o seu povo, novamente, de Babilônia. Queridos, a história se repete. Ciro libertou o povo de Deus de Babilônia literal. Jesus Cristo virá para libertar o seu povo da Babilônia espiritual, que é Roma papal. Por isso diz aqui que o secamento do rio Eufrates prepara o caminho para a vinda de Jesus Cristo, para a grande batalha do Armagedon, onde Jesus Cristo sairá vitorioso, libertando o seu povo da Babilônia espiritual, de Roma papal. E agora o verso 13. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Aqui você vê a trindade satânica. O dragão é Satanás. A besta que subiu do mar é o papado. E o falso profeta é os Estados Unidos, com seu protestantismo apostatado. Satanás, o papado e os Estados Unidos estão unidos para o domínio mundial, para batalhar contra o Cordeiro, que é Jesus Cristo. Mas o Cordeiro os vencerá.
Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 17 e o verso 14. Apocalipse capítulo 17, verso 14, menciona a vitória do Cordeiro. Aqui lemos, Apocalipse 17, verso 14. Estes combaterão contra o Cordeiro. Quem? O dragão, Satanás, a besta que subiu do mar, o papado, e os Estados Unidos da América do Norte, a besta que subiu da terra. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá. Aleluia! Bendito seja Deus! Jesus Cristo nunca perdeu nenhuma batalha. Mesmo quando Jesus Cristo morreu na cruz, não foi uma derrota. Foi a maior de todas as vitórias. Cristo esmagando a cabeça da serpente. Aleluia! Cristo morrendo por você e por mim. E Cristo não ficou na sepultura. Ele ressuscitou, deixou o túmulo aberto, a sepultura vazia. Cristo vitorioso. Queridos, aqui diz, o Cordeiro os vencerá. Porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os que estão com ele. Quem está com o Cordeiro? Eu estou. Você está. Aqueles que foram selados pelo selo do Deus vivo estão com o Cordeiro. Não sofrerão as pragas, não padecerão de fome e de sede, porque Jesus Cristo os apacentará, os alimentará. Vencerão também os que estão com ele, chamados de eleitos e fiéis. Você é chamado por Deus de eleito e fiel. Deus te escolheu e você respondeu à escolha divina. Deus te chamou e você respondeu ao chamado divino, dizendo, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Queridos, voltando agora para a sexta praga, no capítulo 16. Capítulo 16, verso 13, nós estamos lendo. E da boca do dragão, Satanás, e da boca da besta, o poder papal, e da boca do falso profeta, os Estados Unidos, o protestantismo apostatado, vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Lembram-se vocês que no capítulo 14 de Apocalipse fala das 3 mensagens angélicas, os 3 últimos apelos de Deus para a humanidade? Queridos, agora existem as 3 mensagens angélicas do demônio, as 3 mensagens angélicas de Satanás, representadas aqui pelos 3 espíritos imundos. São 3 demônios, são 3 anjos de Satanás. Quais são estas 3 mensagens angélicas falsas? Primeira, o ecumenismo, reunindo todas as igrejas debaixo do guarda-chuva do poder papal. O ecumenismo, que une o cristianismo com o islamismo, com o hinduísmo, com o judaísmo, com o budismo, todas as religiões unidas sob o poder do papado. Queridos, o ecumenismo é uma falsa mensagem angélica. Qual é a segunda falsa mensagem angélica? É a união da igreja e do Estado. Quando a igreja buscar o seu apoio nas leis do Estado para impor o domingo com força de lei, e isto se tornar mandatório, obrigatório, nos Estados Unidos e depois se espalhar pelo mundo todo, queridos, esta é a segunda mensagem angélica falsa do demônio, a união da igreja e do Estado. E qual é a terceira mensagem angélica falsa que Satanás está pregando? São os sinais e milagres e maravilhas que ele operará diante do mundo todo. Queridos, Satanás enganará o mundo, diz aqui no capítulo 13, abra sua Bíblia, no capítulo 13, vamos ler aqui no verso 14. Eis aí a terceira mensagem angélica falsa. Capítulo 13, verso 14. E engana os que habitam na terra, com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta, usando sinais e maravilhas, até mesmo fazendo fogo descer do céu. Ele influenciará o mundo todo para se submeter ao poder papal. E farão um decreto de morte contra aqueles que não se submetem ao papado. Queridos, 3 mensagens angélicas de Deus, em Apocalipse 14, sendo agora imitadas por 3 mensagens angélicas do demônio. E o verso 14 agora.
Falando desses 3 demônios, o verso 14 diz: porque são espíritos de demônios. E o que fazem eles? Prodígios, sinais, maravilhas, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha. Que batalha? O Armagedon. Para destruir o povo de Deus, para matar aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Vai se estabelecer um dia exato, certo, em que todos terão a liberdade de matar os que guardam o sábado, a liberdade para matar, destruir aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Vocês se lembram do que aconteceu nos tempos da rainha Esther e do rei Assuero, quando, influenciados por Amã, foi feito um decreto para tirar a vida de todos os judeus. Mas, queridos, Deus se levantou em defesa do seu povo. Deus usou a rainha Esther. E o decreto de morte não se concretizou. Nenhum judeu morreu naquele decreto de morte aprovado contra o povo de Deus nos tempos do rei Assuero. Assim também, agora no tempo do fim, um decreto de morte será feito contra todos os observadores dos mandamentos de Deus. Mas fique tranquilo e seguro nas mãos de Jesus, porque nenhum dos filhos de Deus selados pelo selo do Deus vivo, nenhum deles perderá a vida por este decreto de morte. Por quê? A vitória será de Jesus Cristo. Queridos, aqui diz no verso 15: eis que venho como ladrão. Para os ímpios, Jesus vem como ladrão, porque eles não esperam. Mas para você, que vive com os olhos no céu, com a sua cabeça no céu, estudando a palavra de Deus e aguardando dia após dia a volta de Jesus, então, para você, a volta de Jesus não será como ladrão. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia. Você é aquele que vigia. E guarda os seus vestidos para que não ande nu. Você está vestido com a vestimenta branca da justiça de Cristo. Sim, só a vestimenta da justiça de Jesus Cristo pode cobrir a nudez causada pelo pecado. E você não anda nu, porque você está vestido com vestidos brancos, de linho fino e resplandecente. E não se vejam as suas vergonhas. Em sua segunda vinda, descrita de forma majestosa, maravilhosa, em Apocalipse capítulo 19, Jesus Cristo retorna para libertar o seu povo. Abra sua Bíblia agora, em Apocalipse capítulo 19. Aqui nós lemos Apocalipse capítulo 19 e vamos ver o verso 11 em diante. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Queridos, depois das 3 últimas pragas que caem sobre Babilônia, vem o capítulo 17 de Apocalipse descrevendo quem é Babilônia. E vem o capítulo 18 repetindo a mensagem do segundo anjo: caiu, caiu Babilônia. E o capítulo 18, verso 4, dizendo: sai dela, povo meu. E o capítulo 18 inteirinho está descrevendo que Babilônia, Roma papal, tinha o domínio de todo o ouro, de toda a prata, de toda a pérola, de toda coisa preciosa, de toda a mercadoria de valor no mundo. E Roma papal era a possuidora, a dona. E o capítulo 18, verso 12, fala que de todas as mercadorias de ouro e de prata, de pedras preciosas, de pérolas, e de linho fino, de púrpura, e de seda, e de escarlata, e toda madeira odorífera, e todo vaso de marfim, e todo vaso de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro e de mármore. Fala também que Roma papal, no capítulo 18, verso 13, tinha poder sobre os perfumes de mirra, de incenso, o vinho, o azeite, a flor de farinha, o trigo. Queridos, Roma papal domina todo o mercado mundial. Aqui fala também que tinha poder sobre as mercadorias de cavalos, de carros, e de corpos e de almas de homens. Roma papal barganha com almas humanas. Mas agora, queridos, no capítulo 19, mostra a vitória de Jesus Cristo. Pode ver que no capítulo 19, dos versos 1 até o verso 6, aparece pela primeira vez no Apocalipse a palavra aleluia. Por incrível que pareça, queridos, a palavra aleluia aparece pela primeira vez no Novo Testamento em Apocalipse capítulo 19, quando Babilônia é julgada, quando Babilônia já caiu, e então existe uma explosão de louvor e de regozijo no céu, porque Babilônia caiu, aquela que matou os santos de Deus, matou os profetas.
ela foi julgada. E então a palavra aleluia aparece 4 vezes aqui em Apocalipse 19. A palavra aleluia quer dizer louvado seja Deus, bendito seja Deus. Aqui no capítulo 19, verso 1 diz: depois destas coisas ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia: aleluia, salvação e glória e honra e poder pertencem ao Senhor nosso Deus, aleluia. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta, Roma papal, que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos, dos milhões de mártires que foram mortos por Roma papal. E agora o verso 3, e outra vez disseram aleluia, e o fumo dela sobe para todo sempre. Está fazendo referência à destruição de Babilônia, Roma papal. As 3 últimas pragas caem sobre Babilônia. E o capítulo 17 fala sobre Babilônia, Roma papal. O capítulo 18 fala de Babilônia, Roma papal. E o capítulo 19 é uma explosão de regozijo no céu pela queda de Babilônia, Roma papal. E o verso 4. E os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus assentado no trono, dizendo amém, aleluia. Capítulo 19, verso 4, volta a nossa mente para Apocalipse capítulo 4. Apocalipse capítulo 4 é a primeira vez que a cena do trono de Deus, cercado por 24 outros tronos, cercado por 4 seres viventes, ou seja, 4 querubins, aparece pela primeira vez esta cena lá em Apocalipse capítulo 4. E esta cena, ela permanece durante todo o Apocalipse. E agora, na conclusão, depois que Babilônia é julgada e derrubada, novamente aparece a cena, aqui em Apocalipse 19, verso 4. E os 24 anciãos e os 4 seres viventes, 4 querubins, se prostraram e adoraram a Deus, assentado no trono. O mesmo trono, cercado por 24 outros tronos, e disseram aleluia, aleluia. E o verso 5 diz: e saiu uma voz do trono que dizia: louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que o temeis, assim pequenos como grandes. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Louvado seja Deus. Jesus Cristo reina eternamente como Senhor dos senhores e Rei dos reis. Queridos, Apocalipse capítulo 16, verso 16, é o único lugar que aparece a palavra Armagedon. Armagedon quer dizer monte da matança, monte da maldição. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Vai ser a última guerra. Mas não é uma guerra literal, ou seja, não é uma guerra de nação contra nação lá no Oriente Médio. Queridos, é a guerra da terra contra o céu. É a guerra de Satanás contra Cristo Jesus. Queridos, a batalha do Armagedon é, de uma forma simples para entender, a segunda vinda de Jesus Cristo, com poder e glória, com todo o seu exército, para libertar o seu povo condenado à morte. Seu povo está condenado à morte. É marcado o dia e a hora em que eles podem ser mortos, simplesmente porque guardam os mandamentos de Deus. Mas não vão morrer. Jesus Cristo os libertará. Este é o Armagedon. É uma guerra de Cristo contra Satanás para arrebatar o seu povo deste Egito do pecado, para libertar o seu povo desta Babilônia espiritual, Roma papal, e levar o seu povo para o céu, onde vamos viver eternamente com Jesus Cristo. No livro Grande Conflito, no mesmo capítulo 39, na página 631, nós lemos assim: posto que um decreto geral haja fixado um tempo em que os observadores dos mandamentos poderão ser mortos, seus inimigos, em alguns casos, se antecipam ao decreto e, antes do tempo especificado, se esforçam por tirar-lhes a vida. Mas ninguém pode passar através dos poderosos guardas estacionados em redor de toda alma fiel. Aleluia! Vou ler de novo. Ninguém pode passar através dos poderosos guardas estacionados em redor de toda a alma fiel. Cada fiel filho de Deus estará cercado
por escudos de luz, que são anjos que nos cercam e nos protegem. Alguns são assaltados ao fugirem das cidades e vilas, mas as espadas contra eles levantadas se quebram e caem tão impotentes como a palha. Aleluia! Outros são defendidos por anjos sob a forma de guerreiros. E no capítulo 40 do livro Grande Conflito, na página 635, nós lemos: o povo de Deus, alguns nas celas das prisões, outros escondidos nos retiros solitários das florestas e montanhas, pleiteia ainda a proteção divina, enquanto por toda parte grupos de homens armados, instigados pelas hostes de anjos maus, se estão preparando para a obra da morte. É então na hora de maior aperto que o Deus de Israel intervirá para o livramento dos seus escolhidos. Com brados de triunfo, zombaria e imprecação, multidões de homens maus estão prestes a cair sobre a presa, quando eis um denso negror mais intenso do que as trevas da noite cai sobre a terra. Então o arco-íris, resplandecendo com a glória do trono de Deus, atravessa os céus e parece cercar cada um dos grupos em oração. As multidões iradas subitamente se detêm, silenciam seus gritos de mofa. É ouvida pelo povo de Deus uma voz clara e melodiosa dizendo: olhai para cima, olhai para cima. E levantando os olhos para o céu, contemplam o arco da promessa. E de seus lábios ouvem o pedido, apresentado ante seu Pai e os santos anjos: aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo. João 17, verso 24. Jesus Cristo não te abandona. Ele, como disse lá em João 17, 24, continua dizendo: aqueles que me deste, Pai. Jesus fala: Pai, aqueles que me deste, eu quero que onde eu estiver, eles estejam também. Por isso Jesus Cristo volta em poder e glória, com todos os seus anjos, para buscar os escolhidos. Por isso essa descrição majestosa da volta de Jesus Cristo aqui em Apocalipse capítulo 19. Capítulo 19, verso 11 em diante. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro. É Jesus, o fiel e verdadeiro. É ele que julga e peleja com justiça. E o verso 12. E os seus olhos eram como chamas de fogo. Aleluia! São os olhos do meu Salvador Jesus. E sobre a sua cabeça havia muitos diademas. O Papa tem uma coroa com 3 níveis. Mas, queridos, Jesus Cristo, ele vem coroado com muitos diademas. E tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E agora o capítulo 19, verso 13. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue. Jesus está vestido de uma veste salpicada de sangue. Ele pisou sozinho o lagar. Ninguém estava comigo, diz lá em Isaías, capítulo 63, versos 1 a 3. Jesus Cristo fala: eu pisei o lagar sozinho, e minha roupa ficou toda manchada, salpicada de sangue. Jesus Cristo salvou você e a mim, queridos, mas isto lhe custou sangue. Ele suou sangue no jardim do Getsemane. Ele derramou seu sangue no monte do Calvário. Por isso, nesta guerra contra o pecado, ele tem as suas vestes salpicadas de sangue. São sinais de sangue que mostram a vitória de Cristo, são sinais de sangue que salpicam a roupa de Jesus Cristo, mas que lembram você e a mim da vitória de Jesus Cristo, e porque nós fomos comprados pelo ouro do sangue de Jesus Cristo e pela prata das suas lágrimas. E agora, o verso 14. E seguiam-no os exércitos no céu, em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. Quem são estes que também vêm com Jesus Cristo montados em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro? Queridos, não podemos tirar o texto fora do contexto. No próprio capítulo 19, descreve quem são estes vestidos de linho puro, branco, resplandecente. Capítulo 19, versos 7 e 8. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou.
E agora o verso 8. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Queridos, será que existe uma multidão no céu que saiu vitoriosa sobre o pecado, que ressuscitou com Jesus Cristo e que subiu ao céu com Jesus Cristo e que agora, na sua segunda vinda, Jesus Cristo virá? Aqui diz, montado num cavalo branco, mas também todos estes salvos, vitoriosos sobre o pecado, vestidos com a justiça de Cristo, representada pelos vestidos de linho puro, fino, branco e resplandecente. Eles vêm com Jesus Cristo. Todos os anjos vêm com Jesus Cristo. Mas estes, vestidos de linho puro, queridos, eles estão montados sobre cavalos brancos, eles estão mais próximos de Jesus Cristo, porque são os irmãos de Jesus Cristo, que ressuscitaram com ele, como primícias dos mortos. Agora eles vêm com Jesus Cristo para buscar a grande seara de mortos que serão ressuscitados e levados para o céu. E a grande multidão de salvos vivos que nunca morreram, que também serão transformados num segundo, num abrir e fechar de olhos. E todo o Israel de Deus, os santos vivos e os santos ressuscitados, eles serão arrebatados. Por isso diz aqui agora o verso 15. E da sua boca, da boca de Jesus, saiu uma espada aguda para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da sua ira do Deus Todo-Poderoso. E no vestido e na sua coxa tem escrito este nome, Rei dos Reis. Esse é o nosso Jesus, que está escrito na sua coxa, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Queridos, aqui no capítulo 19 mostra duas ceias. A primeira ceia está no verso 7. Porque vinda são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. Esta é a ceia que Jesus está convidando você para participar dela. Esta é a ceia. Aqui diz o verso 9, capítulo 19, verso 9. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Quem está sendo chamado para a ceia das bodas do Cordeiro? Você, eu. O convite amável de Jesus Cristo é: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Vinde e participai da ceia das bodas do Cordeiro. Mas existe uma outra ceia, aqui mesmo no capítulo 19. E o verso 17 diz assim: E viu um anjo que estava no sol, e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus. Eu não quero participar desta ceia do grande Deus, do verso 17. Por quê? Verso 18 explica: para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens livres e servos, pequenos e grandes, e vi a besta e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. Queridos, Tiago White entendia que existirão dois lagos de fogo. Um lago de fogo antes dos 1000 anos, justo na segunda vinda de Jesus Cristo, onde a besta e o falso profeta serão lançados. E outro lago de fogo e enxofre no final dos 1000 anos, como está em Apocalipse capítulo 20 e o verso 10. Queridos, aqueles que participam da ceia do verso 17, eles serão mortos, juntamente com a besta e a sua imagem. Mas, meu querido irmão, a ceia que Jesus Cristo está convidando você é a do capítulo 19 e o verso 7. Porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. E eu deixo agora aqui o convite para você, no verso 9. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Deixo com você, meu querido irmão, o convite para a ceia das bodas do Cordeiro. Você e eu estaremos lá, pela graça de Jesus Cristo. Fique, pois, a paz de Jesus com você,
É a minha oração. Amém.